Alberto Indec, sócio da XP. Caiu meu fone. Responsável por tudo isso aqui. É pra você, Betinho? Certamente. Diretor da B3. Essa foi pro Betinho, cara. Deixa eu ver o que tá acontecendo. O que é isso, cara? Devia gritar Jennifer! 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 Paiva, primeiro obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês. Muito feliz. Queria falar um pouco da evolução, principalmente no nosso mercado de renda variável, né? A gente está aqui na Arena Trader, na Expert XP 2023. Sei que tem muitos dados que a gente pode falar sobre isso, né? O último reporte de vocês da B3 trazendo quantos, vamos dizer assim, investidores ativos, né? Que a gente tem, ou especuladores ativos, investidores especuladores em mini contratos de índice de dólar, né? Que somando são 220 mil brasileiros. Hoje é um número pequeno se a gente considerar ou se a gente for comparar ainda com outros mercados, não digo nem internacional, mas outros mercados competitivos aqui em relação a esse produto aqui no Brasil. Queria que você trouxesse um pouco o panorama dessa evolução desse mercado e como é que vocês estão enxergando isso nos próximos meses. Show. Primeiro, prazer estar aqui, Betinho XP, Betinho, uma pessoa aqui do Indec, parceiro histórico, construir esse mercado que a gente vem, né, batalhando, né, Betinho, para trazer mais pessoas para o mercado. Eu sou o Felipe Paiva, responsável lá na B3 pelo relacionamento com os bancos, corretoras, também toda a estratégia de pessoa física, educação, né? E a gente... Tá na B3 há quanto tempo, Paiva? Outro dia me fizeram essa pergunta. Me fizeram essa pergunta, saiu outro dia na divulgação da B3 e colocaram para jogar Mortal Kombat. Aí jogando Mortal Kombat lá, o cara da comunicação, aí falou, Felipe, quantos anos você tem de B3? Eu falei, de B3? Eu não jogava PlayStation 5, era Atari e Odyssey, quando eu entrei na B3. Então lá se vão um quarto de século, eu entrei no final da década de 90. O interessante disso tudo que a gente viu, né, Betinho? Você depois, mas eu vi praticamente todo o crescimento que a gente teve do mercado de capitais como um todo, né? As empresas buscando financiamento, 100 mil investidores em bolsa, e hoje a gente está com mais de 5 milhões de brasileiros que a gente esperou tanto para vir para esse mercado, né? E aí, que é o que a gente vai falar aqui, veio de tudo, né? De investidores conservadores que faz um negócio e fica com aquela posição, depois ele coloca mais um pouco, até o número de day traders, né? Então tem muita distinção entre aqueles que operam com uma visão de longo prazo, sobretudo equities, com aqueles que têm uma visão de day trade. E no day trade, ainda na nossa conversa aqui, dá para a gente fazer vários recortes dos day traders que operam tanto mini quanto os que operam equities, dos que só operam equities, dos que operam minis, né? Homens e mulheres. Foi um show de bola ver a Jennifer ganhando aqui, né, no resultado na final, e ver que as mulheres também estão atuando. Tinham 6, né? A Jennifer era 1, a gente tem 80-20. Então hoje no mundo de day trade, 80% homens, 20% mulheres que atuam no day trade, tanto equities quanto minis, né? E o interessante é que equities, as mulheres também é a mesma proporção, então é 80-20, proporção homens e mulheres. E renda fixa é quase meia-meia, então mulheres e homens em renda fixa é quase a mesma coisa. Então são vários dados que a gente pode ir explorando aqui. Acho legal, você acha que isso é muito mais pelo perfil? Como é que vocês analisam historicamente essa questão de poucas mulheres ainda no mercado de renda variável como um todo? Então, esse é um desafio que a gente tem feito, tanto do ponto de vista de educação, conversando com vocês, conversando mais com o mercado em si, para entender os perfis, né? E entrevistando também. Então a gente entrevista muitas pessoas, a gente está nesse momento, né, Flávio, fazendo uma pesquisa, e aí desde os mais conservadores até quem atua no day trade ou só poupança, para tentar capturar exatamente isso, né? Tanto do ponto de vista quali quanto do ponto de vista quanti. Mas tem uma resposta certa. Você pode dizer, as mulheres são mais conservadoras do que os homens, né? Por exemplo, o primeiro investimento do homem, a mulher, o primeiro investimento é 2 vezes maior que o homem. Então, sempre quando vai começar o primeiro investimento, a mulher sempre é 2 vezes mais. Então, são alguns dados que tendem a mostrar ou um pouco mais conservadora, ou tenta medir mais os passos antes de dar o primeiro caminho. Então, a gente precisa usar a Jennifer, depois conta pra gente aí o que eu acho que tem mais homens e mulheres, sobretudo no mundo de day trade. Legal. E aí, olhando para esse mercado de day trade mesmo, no último reporte especificamente de vocês, de novo, eu acho que eu abri falando um pouco disso, 140 mil pessoas em mini contratos de índice e 80 mil pessoas em mini contratos de dólar. Eu acho que é uma diferença muito grande ainda, e eu converso muito com esse público também. A gente tem nosso podcast, o Gamecast, aliás, 4 anos agora, fez em agosto o Gamecast,
já entrevistamos quase 150, 200 pessoas mais ou menos, e a gente vê de fato, eu acho que pessoas que olham um pouco o lado talvez um pouco mais técnico, talvez vão para o dólar, e pessoas que gostam um pouco mais de volatilidade, de uma maneira geral, né? Obviamente estou generalizando aqui, vão um pouco mais para o índice. O que é número de intersecção disso? Interessante. Eu vou fazer números gerais, tá? Um quadro do ano passado. A gente pegar o número de investidores do ano passado inteiro que realizou algum tipo de negócio, a gente está em 4,5 milhões de pessoas que no ano passado, né, realizaram algum tipo de negócio. Desse número, ali quase batendo 1 milhão fez day trade. Nós vamos pegar essa turma do day trade. 50% está nos dois, tanto no mundo de ações quanto no mundo de mínimo, né? 30% desse número é a turma do mínimo, que é o que você falou, 200, 300 mil que realizaram o mínimo. E o outro que só fizeram equities. Então tem uma grande parcela da turma de day trade que faz tanto os mínimos quanto equities, né, ao longo do ano. E o que a gente tem percebido também, Betinho, que é interessante, que é uma preocupação que a gente tem, é a continuidade disso, né? Como é que a gente acompanha, vamos dizer assim, a perpetuidade desse investidor que está chegando, que está realizando o primeiro day trade. A nossa preocupação é quanto que ele está realmente continuando. Então a gente está tirando algumas estatísticas que, assim, lá em 2020, quem realizou algum negócio em 20 de day trade, só 20% tinha apresentado alguma negociação no ano passado, né? O que a gente tem visto ao longo do ano? Agora, se a gente pega o recorte 23, 60% das pessoas que estão fazendo day trade já estavam no ano passado. Então, se a gente vê um crescimento de pessoas que estão atuando no day trade, continuando fazendo, né? Porque a nossa preocupação é em relação ao quão conscientes eles estão para atuar nesse mercado, o quão cientes eles estão dos riscos envolvidos nessa operação de day trade, que a gente tem que falar e falar cada vez mais sobre isso. A gente viu aqui, né? Inclusive o resultado da final aqui é praticamente uma estatística do dia de day trade de mínimo. É 50% ganhador, 50% perdedor. No dia de mínimo, até no mês, a gente vê essa proporção. Só que quanto mais continua fazendo day trade, essa proporção de perdedor vai aumentando. Então vai continuando, você vai para 70%, 30%. Né? Então a gente tem tomado várias medidas para tentar mostrar os riscos envolvidos, né? Como que a pessoa continua realizando day trade, seja de uma parcela da carteira dela, né? Ou seja, uma visão que ela está tendo em relação a determinado ganho. As pessoas têm que entrar operando, mas conscientes, sabendo o que estão fazendo. É interessante isso que está trazendo, né? E a gente trabalha muito educacional, né? Ali na XP a gente tem o Trading Data que é uma evolução da AIA, que é o sistema de inteligência artificial que vem da Clear. Ao longo dos últimos 2 anos, um trabalho muito grande que o time vem fazendo, o time de dados. E é impressionante o que a gente nota isso no dia a dia das pessoas. No comecinho da pandemia, né, quando surgiu muito, digamos, muito picareta, essa que é a grande verdade, acho que é a palavra certa de falar, eram pessoas que não estavam tão dispostas ali a ir para o educacional, mas muito mais para vender algo que não existe, né? Vender um sonho, enfim. Então muita gente acabou entrando, infelizmente essas pessoas, muita gente já saiu, mas de fato, aqueles que continuam, que se perpetuam, digamos assim, não vou falar perpetuam, mas que tem uma cauda um pouco mais longa, recorrência maior, recorrência, exatamente. Eles já ultrapassaram muitas fases, né? A fase de dor, já ganharam alguns dias bastante, já perderam outros dias bastante, eles já sabem lidar muito mais com uma série de fatores operacionais e emocionais, porque vai ter um outro fato também, né? A gente vai questionar as pessoas sobre qual que é a sua maior dor. A gente pergunta para o day trader, qual que é a sua maior dor? E 90% fala, minha maior dor é emocional. Só que muitas vezes isso não é verdade, porque de todas as pessoas que respondem, se você for pegar uma amostra gigante, metade disso não sabe operacional. Por quê? Porque muitos não querem aprender ou não querem se esforçar tanto. Então, por isso que eu acho que fica a minoria dentro desses números que você está trazendo também. São muitos fatores de aprendizado ao longo do tempo. A gente costuma falar no nosso podcast também que, a faculdade demora 4 anos, né, para as pessoas se formarem, elas se conhecerem. E aqui no trade, a pessoa ela entra no trade e no dia seguinte ela quer sair milionária comprando uma Ferrari. Isso não vai acontecer. Né? E pode ter a parcela de day trade, tem que olhar investimento como um todo de longo prazo. Uma coisa que vai acompanhar a pessoa por longo prazo. Por exemplo, você para uma quantia do que vai ser daquela carteira para realizar o day trade, o que você falou, tenha noção exata do tamanho e potencial de perda, olha as estatísticas, participe aqui do simulador, tem tantas ferramentas, a gente também tem que criar mais lá no day trade, tem mais simulador para a pessoa entrar, ver como é que é, sentir, conversar com quem está atuando, né?
A Jennifer aí ganhou, eu falei, cara, deixa eu entender como é que aconteceu isso, o que ela fez, como funciona, quais eram os riscos envolvidos. É o que você falou, às vezes a pessoa está lá atraída por por um dito ganho fácil e acaba perdendo, e esse perdendo pode prejudicar inclusive a visão dela sobre o mundo de investimentos. Pode afetar um futuro inteiro aí de visão de investimentos. Eu acho que um outro ponto, além do educacional, vai muito do lado da assessoria trader, né? Hoje a gente iniciou aqui nosso primeiro dia de Expo falando do papel e da importância da assessoria trader. Agora aqui na arquibancada a gente tem muitos assessores traders hoje, que é o time grande da XP, e que diariamente eles falam com dezenas ou até centenas de clientes ativamente sobre aquele momento daquele especulador, digamos assim, vamos chamar, né, o day trader, do porquê que ele está operando muitas vezes fora do padrão, ou se ele está feliz, se ele está contente, aconteceu alguma coisa na família, é trazer muito para o pessoal isso. Né? Então você analisar o operacional, você melhorar esse operacional e trabalhar o mental / familiar, humanizar esse processo todo que é muito importante. Né? Então é um trabalho grande que a gente vai fazendo. A gente tem que fazer o seguinte, já convidei a Jennifer para participar lá do Bora Investir, que ela ganhou. Eu não vi quem que perdeu. Acho que perdeu, tomou uma trolha lá de R$1.000, eu acho, não sei. Depois tem que entrevistar também para falar, Jennifer venceu. Quem tomou a trolha, o que ele fez, o que fez errado, como é que ele aprende aquilo para não fazer. Mas teve uma das finais aí que acho que foi 3.000, né, se alguém perdeu. Né? Então tem que trazer essas pessoas e falar, cara, olha o que pode acontecer se você não gerir bem o risco, não gerir, você falou, emocional, né? Prestar atenção do que pode acontecer durante o momento de decisão de um trade ou não. Né? A gente tem que falar, tem que explicar o que está acontecendo e cabe às pessoas tomarem a decisão de investimento. Isso eu tenho que fazer, está na decisão, está na cabeça da pessoa. Agora, levar conteúdo, levar informação é o nosso papel. Sem dúvida. Agora na questão, você estava falando de gênero, você estava falando um pouco da evolução desse mercado também de trade. Ao longo dos últimos 5 anos, né, dos últimos 5, 6, 7 anos, a gente tem visto a Bolsa evoluir de pessoas físicas, né, que estão no mercado de renda variável quase 10 vezes. No mercado de day trade a gente tem alguma estatística sim ou não? Porque muita gente que inicia, ela sai rapidamente porque desconhece total e entra comprando sonhos, fantasias, enfim. Então, aí, a gente, no mundo de investimentos, a gente tem de tudo, né, Timo? Que a gente está olhando e aprofundando bastante esse olhar. Né? Então, tem bastante pessoas. Vou expandir um pouco mais o day trade, depois eu entro na questão do day trade. Mas muitas pessoas entram, por exemplo, o primeiro investimento que a gente vê, óbvio, vem da B3. Né? A gente está falando de bolsa, a gente está falando de futuros, tem uma grande parcela de renda fixa, como CDB, Tesouro Direto, uma debênture. Então, são todos dados que a B3 consegue enxergar. Obviamente, a gente não vê dados de fundos, por exemplo, poupança. Então, a gente enxerga quando ela dá o primeiro passo em grande parte do mundo dos investimentos. A grande maioria vem com o primeiro passo em renda fixa, ou seja no CDB, seja no Tesouro Direto, e aí daí para frente ela vai migrando para outros comportamentos. E a gente traçou vários comportamentos. Então, desde o que a gente brincou, que é o fixo, que a pessoa entra em renda fixa e fica ao longo de um grande tempo, né, até o cara que é renda fixa e migra para o day trade. Então, a gente foi olhando cada um dessas proporções, o que acontece. Né? Grande parte que entra no day trade, acho que se não me engano, depois a gente pega os dados mais exatos, mas 60% entra no day trade e ao longo de um ano ele só continua no day trade. Então teria, né, aí 40%, 50% entrou no day trade, aí ele começa a fazer outros tipos de investimento, seja comprar uma ação, seja um ETF, um fundo imobiliário, aí a gente começa a ver esse caminho já percorrendo ao longo desses comportamentos. Tem uma visão que é o maior número de investidores, porque não tem uma crença, o maior número de pessoas na B3, na Bolsa, são day traders, 10%. O grande número de pessoas que entram é o que a gente chamou de sofisticado portfólio. As pessoas que compram e olham, né, tem um investimento de longo prazo. A gente foi colocando essas características de acordo com a frequência com que a pessoa faz determinada atividade. Então, a gente pode chamar um cara de portfólio, mesmo ele tendo um pouquinho da parcela em day trade, mas grande parte da carteira dele é portfólio. A maioria é pessoas que olham a longo prazo. Tem um número ali de 10%, 15% que é a turma que está no day trade desses 5 milhões de pessoas que a gente está vendo agora no D3. Eu acho ótimo que você entrou nessa parte de produtos, porque muito do que a gente fala algumas pessoas até entram no day trade com essa cabeça, vou ficar rica, então quer colocar toda a grana. No final das contas ela está jogando, ela está apostando. E isso não deve acontecer. O que deve acontecer é uma estratégia, uma fundamentação, uma alocação de portfólio, e que se você tem um perfil um pouco mais agressivo, que você deve, ou pode, né, alocar 5%, talvez para o day trade, que é o que muitas vezes a gente acaba recomendando, no máximo 10%, dependendo do nível de conhecimento da pessoa. Né? Então,
Falando do ponto de vista complementar dos outros 90, 95% de produtos, eu estava entrando um pouco nisso, o que a B3 considera hoje um portfólio para um perfil um pouco mais arriscado, ou o que ela tem trazido de novos produtos complementares para esse tipo de público? Você diz em termos de diferentes instrumentos financeiros? Exato. Então, ao longo do tempo, né, é um trabalho conjunto, o Massa está aqui com a gente, também participa dessa jornada de ampliação de produtos para o brasileiro. A gente trouxe para o Brasil algo que era muito esperado, que era o BDR, né? A gente chama de BDR, mas talvez a gente até precise mudar esse nome, né? Mas tem um nome regulamentar que é BDR, mas no fundo são ações internacionais, então a possibilidade do brasileiro comprar ações de tecnologia dos Estados Unidos, ações da Alemanha, ações da Ásia, então a gente já está com mais de 1.000 entre ETFs e ações. Né? Então eu falei de ações internacionais, que a gente possibilitou graças a uma mexida que a CVM fez na legislação, permitindo que o varejo também pudesse entrar nesse ativo. Então a gente tem trazido muitos ETFs dos mais variados tipos de índices, né, que acompanham esse fundo, FIAGRO, fundos imobiliários, FIDICs, então tem um número de, vamos dizer assim, de opções que o mundo de varejo até diz que não ajuda, né? Quando você amplia demais a possibilidade de alternativas, pode prejudicar a decisão, né? Mas o nosso papel é abrir o leque maior de possibilidades de investimento. E o que a gente vê em ações, há uns 4, 5 anos atrás, todo mundo que entrava tinha um papel. Então o cara entrou e fez uma ação. Hoje já está com mais de 5. Então a carteira mediana da maioria das pessoas já está com mais de 5 ativos em bolsa, né? Que aí entra ações locais, ações internacionais, né? Os ETFs. Então a gente tem visto um grau de diversificação maior, ou seja, a sofisticação do Brasil, que é algo que eu esperava por décadas, né? Desde lá de 98, a gente começou a ver aí nos últimos 4, 5 anos um crescimento muito grande, uma revolução em investimentos no país. E ainda tem muito por vir. As pessoas até perguntam para a B3, mas e o potencial? Se chegar em 5, bater o teto em 5 milhões, né? Não sei se todos aqui sabem, mas no Brasil tem 20 milhões de brasileiros. A gente fez um recorte na poupança, com mais de 10 mil reais na poupança. Vamos olhar quem tem mais de 10 mil reais na poupança. São 20 milhões de brasileiros com mais de 10 mil reais na poupança, que somam quase 900 bilhões de reais depositados na poupança. Em bolsa no Brasil, em pessoa física, a gente tem 500 bi, ou seja, o dobro do que a gente tem em ações parado na poupança na mão de 20 milhões de brasileiros. Algo que pode migrar para o nosso mercado, onde vê sofisticação. Né? Então, o nosso papel é leva produto, leva informação, leva educação. É isso que a gente tem que fazer todo o seu tempo. Exato. E você vê que é um grande processo isso, né? Sim. Você falou ao longo dos últimos anos, por exemplo, se você teve aí a primeira corretora sendo pioneira em zerar taxa de corretagem, isso foi no final de 2018, estamos quase 5 anos nisso, e você vê ainda tem gente que ainda vem nessa toada, digamos assim, zerando agora recentemente, o que eu acho que é muito importante pelo processo de democratização. Né? O trade mesmo, ou esse mercado de renda variável de ações, ele é muito democrático hoje. Uma taxa zero, podendo comprar ação a R$5 ou R$10, um pleito que a gente já fez para o Gilson, CEO lá da B3, que vai estar presente, da gente inclusive encerrar o lote padrão, que é o lote de 100 ações, e começar também a ser tudo fracionário. É que eu acho que ainda democratizar ainda mais esse mercado, que eu acho que seria importante. A gente fez isso com o ETF, a gente tem usado isso para alguns instrumentos, tem essa demanda mesmo, quando sempre vem do varejo, para que o lote padrão e tal, se a gente leva isso para mesa com os institucionais, você fala, como assim, a gente opera lote, tal. A gente tem que equilibrar a demanda institucionais e varejo. Né? Mas é uma discussão que sempre a gente tem lá dentro da B3, isso é verdade. Precisamos avaliar como é que a gente faz isso. Legal. Ô Paiva, eu acho que para a gente finalizar um pouco mais, o que você vê, o que você enxerga como papel da B3 para esse mercado de renda variável para os próximos meses, ou o que está no pipeline de vocês em termos de desenvolvimento, de entrega para esse perfil de público um pouco mais agressivo? Legal, sim. Muito pressionado por vocês também, né, Betinho? A XP tem um papel proativo, beirando a rabugência lá junto com a B3, de pedir coisas para a gente, de levar a gente, de certa forma, vocês empurram a B3 para desenvolver coisas, né? A gente tem esse mar de opções de pessoas que estão fora do mercado, que a gente tem que limpar juntos aqui. Você tem 2 grandes perfis. O primeiro perfil é o cara da poupança, que eu brinco que é a geração poupança. Essa turma é o medo, né, como é que eu faço o primeiro investimento, como é que eu dou a primeira, como é que eu faço, já é uma geração dos acima dos 30, 40 que conseguiu acumular.
Né? Como é que a gente traz essa turma para o mercado de capitais? Tem uma geração chegando que está começando o acúmulo dos seus recursos, que é a geração TikTok, estou brincando que isso é uma geração TikTok, que ele já, minha filha, por exemplo, ela abre o aplicativo que a gente acabou de lançar junto com o Conjunto Cronológico, que chama HB3, depois vocês baixam, manda feedback para a gente do que a gente pode fazer para ajustar essa questão de educação. E uma das primeiras perguntas é: qual o seu interesse? Minha filha de 14 anos, então lá, ações, renda fixa, aí a gente colocou lá criptomoedas. Aí eu fiquei só olhando ela para ver o que ela ia escolher. Não teve dúvida, pá, criptomoedas. Em casa, ferreiro de pau, espeto, sempre esqueci. Falei, filha, por que você escolheu o cripto? Não, porque fala, não sei o quê. Então a nova geração é o desafio assim da experiência líquida que eles estão tendo com os ativos não regulados, né? Então os próprios criptomoedas, Forex, CFD, internet, assim, tá tão fácil fazer um cadastro, faz um e-mail, mete a senha lá, coloca o cartão de crédito do pai e vai comprar a criptomoeda. Como é que a gente traz o que tem de bom, vamos dizer assim, certo? Alguma coisa boa dessa experiência líquida do mundo da nova geração para o mundo do regular? Então esses são desafios que a gente precisa superar, né, para levar não deixar a gente não perder uma geração aí em investimentos que pode, né? A gente não quer que eles acumulem primeiro para depois aprender que o melhor caminho era aqui pelo mundo regular. Então são os dois desafios que a gente precisa pensar juntos, B3 e XP, como que a gente leva esse tipo de nova realidade do mercado, né, seja Brasil, seja internacional, para a gente conseguir continuar crescendo no mercado de capitais do país. Excelente, até porque o que você está trazendo de nova geração é muito mais por conta, e aí independe de classe social também, né? Eu acho que é a cabeça da geração mesmo. É muito diferente daquilo que é a nossa, por exemplo, até das pessoas mais velhas que antes só operavam via mesa, via assessor diretamente. Ou via com o operador, né? É isso, tinha operador, via mesa, aí depois a gente passou para o home broker, agora a gente está um pouco nesses desafios. A gente fala da experiência líquida, né? Então a criança já nasce pedindo comida, pedindo filme, ouvindo música, tudo no aplicativo. Investimentos também que é a mesma experiência, né? E aí chega no nosso mundo ainda regulado, tem muita coisa que a gente está discutindo com a CVM, com vocês, assim, como é que a gente pode aproximar mais o mundo regulado dessa experiência, porque senão a criança ela vai embora mesmo. Essa geração não tem paciência para ficar ali digitando um monte de coisa, escolhendo um monte de coisa. Então é um desafio nosso conjunto aqui para ajudar essa turma a entender que tem investimentos mais seguros, que tem coisas reguladas, que tem mecanismos de proteção, né, o FGC, com o MRP, então tem mecanismos para resguardar esse movimento. Então a gente tem que cuidar dessa geração. Legal. Paiva, obrigado. Obrigado a você. Paiva, diretor da B3, Felipe Obrigado, Paiva. turma, para vocês acompanharem. Manda feedback para a gente lá. Tem várias pessoas da B3 aqui, Diógenes, Cris, Gabi, Pati, junta com a gente. Juntos a gente tem que continuar nessa batalha. Tem muita coisa para a gente crescer no Brasil. É só começo, né? Então a gente tem que crescer e crescer com consistência. Tem muita coisa por vir. Conta com a B3, tá bom? Obrigado.